Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um instituto jurídico, mais uma alteração legislativa introduzida pelo denominado pacote anticrime. Trata-se do Acordo de Não Persecução Penal, ou ANPP, certo pessoal? Trata-se de uma expansão da justiça consensual no Brasil, que iniciou-se com a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, a Lei dos Juizados Especiais já trazia a possibilidade de composição civil, transação penal e a suspensão condicional do processo. Então, esse acordo de não persecução penal é mais um instituto para que tem a ideia de expandir a justiça consensual no país. Vamos lá. Noções gerais do acordo de não persecução penal. O denominado pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o artigo 28A e a previsão legal a respeito do acordo de não persecução penal, ANPP. Na dicção do professor Renato Brasileiro, cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juiz competente, pelo menos em regra, pelo juiz de garantias. Nesse ponto, pessoal, quero fazer um adendo, que o Instituto do Juiz de Garantias, ele encontra-se suspenso pelo STF, tá? Caso haja uma decisão favorável do STF e o Instituto do Juiz de Garantias passe a vigorar o acordo de não persecução penal, ele deverá ser homologado pelo juiz de garantias. Até lá, o Instituto do acordo de não persecução penal continua tramitando normalmente e ele é homologado pelo juiz do processo, pelo juiz responsável pelo julgamento do feito, tá ok? Então, ele foi em regra pelo juiz de garantias, CPP artigo 3º-B, incluído pela Lei 13.964, celebrado entre o MP, Ministério Público, e o autor do fato delituoso, devidamente assistido por seu defensor, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade. Tá ok? Então ele vai ter que vai ocorrer um acordo entre ele e o Ministério Público, tá? E ele vai ter que cumprir essas medidas que não são privativas de liberdade. Lembrando que entre os requisitos, o autor deve confessar formalmente e circunstanciadamente a prática do fato. Ou seja, não basta ele confessar: Excelência, eu pratiquei o delito de corrupção. Não, ele deve detalhar esses fatos, tá ok? Para que não haja aqui, pessoal, até uma confissão, alguém esteja confessando a prática de um fato que não praticou, tá? Então, se ele não praticou aquele fato, ele não deve aqui ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal. Se ele não praticou aquele fato, ele deve ser absolvido, tá ok? Então, é por isso que ele deve confessar formalmente e dar as circunstâncias, explicar aquele fato para que o juiz, o Ministério Público, consiga vislumbrar ali de que ele de fato praticou aquele fato, aquele delito. Então, ele não pode simplesmente confessar a prática de um fato para proteger, por exemplo, uma terceira pessoa, tá ok? Vamos lá. Quais os requisitos para a propositura do ANPP? É um benefício que evita o processo criminal mediante o compromisso do cumprimento de certas obrigações, desde que preenchido os seguintes requisitos. Como eu disse, confissão formal e circunstancial do fato pelo investigado.
A infração penal, ela deve ser sem violência ou grave ameaça, tá? A pessoa. Pena mínima do delito inferior a 4 anos. Então, pessoal, aqui o que se analisa é a pena mínima. Observem, não é a pena máxima. Então, o delito, por exemplo, de corrupção passiva, ele tem pena mínima, salvo melhor juízo, de 2 anos e pena máxima de 12 anos. Então, o delito de corrupção passiva, ele pode ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal? Pode. Por quê? Porque a pena mínima é inferior a 4 anos. A pena mínima é 2 anos. Tá ok? Então, nesse caso, ele pode. O que se deve observar aqui é a pena mínima e não a pena máxima do delito. O acordo será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Então, o Ministério Público ele vai propor esse acordo, tá? Por escrito e vai informar quais as condições. O investigado deve estar assistido por um advogado e o que se entende é que deve ser marcada uma audiência, tá? Uma audiência, nessa audiência estarão presentes o juiz, o membro do Ministério Público, o investigado, assistido pelo seu defensor. Obviamente, pode ser um advogado particular, tá? Contratado pelo investigado, ou na ausência de um advogado, caso o investigado não tenha condições para tanto, o juiz deverá remeter os autos à Defensoria Pública ou, na ausência da Defensoria Pública, nomear um advogado dativo, tá ok? Os procedimentos referentes ao NPP estão previstos no artigo 503 e 603 do atual Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Quando não será cabível o ANPP? Consoante o parágrafo 2º do artigo 28A do Código de Processo Penal, o acordo não será aplicado nas seguintes hipóteses. Quando for aplicável, cabível a transação penal, instituto previsto na Lei de Juizados Especiais. Por que disso, pessoal? Porque a transação penal ela é mais benéfica. Então, não faz sentido ofertar o acordo de não persecução penal se antes o MP pode ofertar a transação penal. Então, primeiro deve-se verificar se é cabível a transação penal. Se sim, será então proposta a transação penal e não o acordo de não persecução penal. Caso o investigado seja reincidente ou existam provas que indiquem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo irrelevante às infrações anteriores. Então, aqui tem que verificar se o agente não é contumaz na prática delitiva, tá? Se não é uma conduta criminal habitual. Se sim, não faz sentido a oferta do acordo de não persecução penal. O juiz também deve observar se essa conduta é por infrações anteriores irrelevantes. Então, isso vai caber ao juiz essa análise e também ao membro do Ministério Público antes de ofertar o acordo de não persecução penal. Não ter sido favorecido com acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Então, obviamente, se houve anteriormente uma oferta de transação penal e o investigado descumpriu, se houve uma oferta de acordo de não... um acordo de suspensão, uma suspensão condicional do processo e o investigado também já descumpriu, não faz sentido essa nova oferta de um acordo de não persecução penal, tá ok? Então, aqui é uma questão de justiça consensual, mas deve haver boa fé do investigado. Então, se ele já descumpriu uma transação penal ou um acordo de suspensão condicional do processo, não faz sentido a apresentação
do acordo de não persecução penal, ok? E aquilo que também já existia, a lei Maria da Penha, a lei 11.340 já atrás, que ela não aplica-se os institutos dos juizados especiais, e também não se aplica o acordo de não persecução penal, tá? Então, se o crime estiver relacionado à violência doméstica ou familiar praticadas contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, não poderá ser ofertado o acordo de não persecução penal, tá? Então, aqui, ameaça, dano, qualquer outro fato não poderá, mesmo que haja ali os requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal, se esse crime tiver sido praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não caberá então o acordo de não persecução penal, tá ok? E se o MP, ou seja, um membro do Ministério Público, se recusar em ofertar o ANPP, mesmo estando presente todos os requisitos, tá? Dispõe o artigo 28A, o parágrafo 14 do CPP, que no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código, tá? Então, o que trouxe aqui é o mesmo que ocorria na questão de quando o membro do Ministério Público se recusava a oferecer a denúncia, tá? Segundo Renato Brasileiro, o dispositivo caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial já sedimentado quanto à transação penal e à suspensão condicional do processo, evidenciado pelos dizeres da súmula 696 do STF, que diz: reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo, ou seja, o juiz discordando, remeterá a questão ao procurador-geral, seja o Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual ou ao Procurador-Geral da República no âmbito federal, tá? Aplicando-se por analogia o artigo 28 do CPP. Então, segundo o professor aqui, Renato Brasileiro, ele entende que caso o MP, mesmo estando presentes os requisitos, o MP se recuse a ofertar o acordo de não persecução penal, deverá, então, por exemplo, o advogado entrar com recurso pedindo encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça e ele decidirá se de fato cabe ou não o acordo de não persecução penal, tá ok? O artigo 20, o STF, quando suspendeu o Instituto do Juiz de Garantias, ele acabou por suspender também o dispositivo que permitia que o próprio Ministério Público arquivasse o inquérito e remetesse para a Comissão de Coordenação e Revisão analisar se de fato o arquivamento está correto ou não. Então, caso esse instituto volte a vigorar, caso o STF retire a suspensão, entendo que em caso de recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP, aplicará-se o mesmo dispositivo, ou seja, remeterá-se esse feito à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público para que analise se a decisão do membro do Ministério Público está correta ou não em deixar de ofertar o acordo de não persecução penal. E aqui, pessoal, para concluirmos, o que deve ser verificado é o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, ele aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964. Tá. Existia a lei, ela não trouxe nenhum dispositivo que falasse quanto a isso, tá? Então,
coube à jurisprudência decidir essa lacuna. Se o acordo de não persecução penal aplicava-se aos fatos ocorridos antes da vigência desta lei. Então vamos lá, alguém praticou ali um porte ilegal de arma de fogo, tá? E ele atendia todos os requisitos da lei. A pergunta é, aplica-se o instituto do ANPP, que é um instituto mais benéfico ao investigado? E aí houve esse debate e até que esse debate chegou aos tribunais superiores. E hoje já está pacificado que aplica-se a ANPP aos fatos ocorridos antes da sua vigência, desde que não recebida a denúncia. Então, se o MP ofereceu a denúncia, mas ela ficou lá sem o recebimento do juiz e entrou em vigor o ANPP, beleza, então aplica-se o ANPP. Se já houve o recebimento da denúncia, nesse caso, segundo a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, não aplica. Porque a ideia aqui, pessoal, é evitar o processo, tá? Com o recebimento da denúncia, nós temos então a instauração do processo. Então, segundo a jurisprudência, segundo o STF e o STJ, não mais fazia sentido o acordo de não persecução penal. Eu, particularmente, discordo, mas nós devemos seguir o que traz a jurisprudência, tá ok? Porque o acordo de não persecução penal, ele é sempre mais benéfico ao investigado. Então, o correto é, mesmo após o recebimento da denúncia, deveria-se ser ofertado essa possibilidade de acordo de não persecução penal, tá? Mas aí é o que diz a primeira turma do STF, em julgamento de um habeas corpus, tá? O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da lei 13.964, desde que não recebida a denúncia. A sexta turma do STJ também falou o mesmo. E por fim, agora de 2020, a quinta turma do STJ, no julgamento do HC 607-003 de Santa Catarina, o ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca, no dia 24/11, acompanhou o entendimento da sexta turma e também o entendimento do STF e ratificou que o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da vigência da lei, ou seja, do pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia, tá ok? Então, aparentemente está pacificado o tema que o acordo de não persecução penal aplica-se aos fatos ocorridos antes da vigência da lei, desde que não tenha sido recebido a denúncia, tá ok, pessoal?